Bem, pessoal, então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Fernando, lá da Universidade Federal de Viçosa, que veio aí nos prestigiar, né, falar um pouco sobre a experiência dele de estatística, né, fez o doutorado dele em estatística lá na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, né, Fernando? Isso mesmo. Fez o doutorado dele lá na UFMG, e vai dar uma palestra hoje para a gente, né? A gente vai aprender um pouco com ele. Eu tenho certeza quase que absoluta que o assunto que o professor Fernando vai falar é uma novidade para todo mundo, né? Então, eu tenho certeza que nós teremos muito a ganhar aí essa noite. Tá? Agradeço a presença do professor Daniel, né, que está sempre prestigiando o nosso trabalho, professor de Euclides, também que está sempre, está em todas, né, toda live, todo curso, o professor de Euclides está sempre prestigiando, o comandante Rademacher, lá do Ministério da Defesa, está acompanhando aí a gente também, tem alguns são meus alunos, o Pablo, Natália, então, agradecer a todo mundo, né? Assim, eu percebo que há uma demanda reprimida muito grande, né? Assim, muita gente querendo conhecer esses assuntos e não tem, né? Não tem a quem recorrer, não tem aonde recorrer. Então, eu vejo que é uma oportunidade, é uma oportunidade enorme, né? A gente contribuir com o Brasil, contribuir com a sociedade, né? Porque realmente esses assuntos que a gente estuda, o Daniel, por exemplo, é especialista, né? Conhece muito da área de manufatura aditiva, talvez foi um dos primeiros grupos do Brasil a pesquisar isso, né? Então, quer dizer, é um assunto que a gente, se eu tiver com dúvida sobre manufatura aditiva, eu vou perguntar para quem não tem, né? Então, quer dizer, a gente está disponibilizando esse material, esse conhecimento de maneira gratuita, né? Então, a ideia é essa. Eu vou rapidamente passar aqui algumas informações, eu não sei se todos, se todos sabem, algumas informações sobre as nossas atividades. Aqui está o nosso site, né? Eu botei lá a palestra do professor, né? Então, como é que surgiu essa ideia, né? O professor Tiago, ele me convidou, né? Ele percebeu uma coisa que eu não percebi, né? Ele falou, professor, há uma demanda, assim como há para a estatística, há também para a pesquisa operacional uma demanda enorme. Nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que queriam ter acesso, né, a esses métodos, a essas técnicas que o senhor conhece, e essas pessoas simplesmente estão excluídas. Elas não conseguem, porque para entrar na academia, o aluno tem que ir lá se candidatar e passar num mestrado, num doutorado, né? Então, se você não vai fazer um mestrado ou um doutorado em PO, como é que você vai aprender, né? Por exemplo, tem assunto que nem é dado na graduação, né? Se você for ver lá, sei lá, teoria dos jogos, apoio multicritério à decisão, análise envoltória de dados, DEA. DEA não é dada na graduação. Então, ou você faz um mestrado, um doutorado para conhecer o que é DEA, ou você está condenado a nunca saber o que é DEA, né? E aí o Tiago teve essa sensibilidade, né? Teve essa percepção, falou, vamos fazer uma comunidade para oferecer esse conteúdo para o público de maneira gratuita. Eu falei, aí eu fiquei pensando, né? Mas isso veio de um processo anterior, que, na verdade, eu fiz uma trilha de lives no final do ano passado, no StatDados. E aí a aceitação foi ótima, as pessoas pedindo cada vez mais, pedindo outros, professor, você pode falar de programação inteira? Professor, você pode falar do método elétrico? E aí o Tiago teve essa sacação. Aí eu falei, pô, beleza, vamos tentar para ver o que vai acontecer. E aí tem dado super certo, né? É daí que veio essa ideia de fazer essa nossa comunidade, né? Tentar trazer essa contribuição
para a sociedade. E aí, nós temos um site, que é www.casadapesquisaoperacional.com, que é lá que nós concentramos praticamente todas as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, né? Então, o que é, né? Qual é o objetivo da comunidade, a agenda de lives. Então, por exemplo, a live do professor Fernando está lá o link do Zoom, o horário. Então, tem a agenda de lives lá, eu já vou colocar da semana que vem, né? Os parceiros que nós temos, com descontos em vários lugares, né? A semana da pesquisa operacional, tivemos a primeira há 2 semanas atrás, mês que vem vamos ter a segunda, né? Então, todas as informações assim, de interesse para quem quer participar, né, das lives, dos cursos, estão lá no site da Casa da Pesquisa Operacional. E aí nós temos uma rede, estamos formando, né, uma rede de parceiros que dão descontos para quem faz parte da comunidade. Então, um deles é o professor Fábio Baldini, que é um monstro aí do Excel, né? Que eu conheça no Brasil, se não é o cara que mais sabe Excel, é um dos que mais sabe. É impressionante o que ele faz com Excel, nunca vi nada parecido, né? A complexidade dos projetos que ele faz em Excel. Eu não sei nem como é que ele consegue. Alguns problemas, né? Alguns problemas de PO são NP-hard, são não polinomiais completos, né? E eu não sei como que ele resolve sem estourar a capacidade do Excel. Então, ele realmente... E aí ele tem lá o Instituto X, Instituto X, e aí ele dá 15% de desconto para quem fizer parte da nossa comunidade, né? Nós conseguimos também um desconto no Grupo GEM. Então, quem fizer parte da CPO ganha um voucher e aí pode comprar com 30% de desconto no Grupo GEM. Então, por exemplo, o livro aí do professor Fávero, né? Quase R$300, você ganha lá 30% de desconto, vai pagar 210, né? É um bom desconto. Mas esse desconto é para qualquer livro do Grupo GEM, qualquer livro da trilha de exatas, né? E conseguimos uma parceria lá com o professor Fávero também, que os cursos da Montivero têm 30% de desconto, também para quem faz parte da CPO. Então, tem cursos da Montivero que custam R$2.000, por exemplo, né? E aí 30% de desconto, você tem R$600 de desconto no curso. Então, é um bom desconto também. E, aos poucos, estamos ampliando a nossa rede de parceiros. O professor Daniel já levantou a bola comigo no outro dia. Vamos fazer alguma coisa com o CIMEP também, né? Então, depois eu vou conversar com o professor Daniel para ver um bem bolado aí, o que a gente pode fazer para o CIMEP entrar como parceiro aí da Casa da Pesquisa Operacional. E aí temos um canal no YouTube também, e aí nós vamos fazendo essas lives, e à medida que nós vamos fazendo, às vezes eu faço, né, dou um determinado assunto, às vezes eu trago convidados como o professor Fernando, professor Daniel, né, professor de Euclides vai fazer uma no dia 24, né, desse mês, falando sobre PO e marketing. Então, todas as lives eu vou colocando lá no nosso canal no YouTube. Então, né, quem quiser se inscrever lá no canal, vai recebendo, conforme eu for subindo as aulas, as lives, fica todo o material lá. A ideia é disponibilizar mesmo, para todo mundo. É o que eu sempre falo, a PO é para todo mundo, né? Então, a PO não é para o matemático, não é para o estatístico, não é só para o engenheiro, não é só PO, é para todo mundo, né? É para o médico, é para o nutricionista, é para o profissional de marketing, é para todo mundo. PO dá para usar PO em tudo. E aí, essa aí foi a nossa segunda turma, que aconteceu há 2 meses atrás, uma turma bacana, cheia, né? Naquela turma eu falei sobre teoria dos grafos, que é um assunto
bastante forte, né? Bastante relevante dentro da PO. Então, foi a segunda turma. E aí nós temos também o nosso Instagram, que vez por outra eu marco uma live também mais descontraída, né? Essa live aí foi com o Antônio. O Antônio, ele há 4 meses faz parte do nosso grupo de pesquisa e já conseguiu desenvolver 2 artigos aí ao longo desse tempo, né? E já apresentou, inclusive, um internacional agora, né? Que nós mandamos. Ele pegou lá o problema lá do local onde ele trabalha, pegou uma massa de dados, a gente trabalhou e o artigo foi aprovado. E aí essa live foi justamente ele passando o bizu, né? Ele explicando como é que ele conseguiu estruturar o artigo dele e tal, utilizando a pesquisa operacional. Essa aí foi a inscrição para a nossa terceira turma, que já fechou, né? Não tá mais aberta. Bem, e aí muita gente pode falar, né? Mas o professor Fernando é estatístico, né? Fez o mestrado, o doutorado dele em estatística. Sua graduação foi estatística também, Fernando? Matemática. Eu também fiz matemática. Pois é, aí muita gente pensa, não, mas aonde que a estatística entra aí, né? Aonde que a matemática entra? Bem, qual é a ideia da pesquisa operacional? Eu sempre explico isso, né? Pesquisa operacional toda vez que eu utilizo algum modelo matemático para apoiar a tomada de decisão, eu estou falando em pesquisa operacional, né? E, normalmente, como alguns modelos são trabalhosos e como eu tenho uma massa de dados muito grande, na maioria das vezes, então eu preciso, em algum momento, de um apoio computacional, de um apoio tecnológico para rodar esses modelos. É comum isso acontecer. Eu orientei recentemente um trabalho de programação matemática, que o método Simplex ele teve que fazer 1.400.000 iterações. Então, quer dizer, é completamente impraticável, né, impossível fazer 1.400.000 iterações para 26 variáveis usando o método Simplex. Então, é uma venda meio que casada, né? Modelo matemático com computação para apoiar a tomada de decisão, né? Então, se a gente está falando que matemática para apoiar a decisão é pesquisa operacional, então a estatística está aí debaixo desse escopo também, né? E se a gente observar lá os primeiros livros de PO, se a gente pegar lá o livro do William Lieberman, Introdução à Pesquisa Operacional, é um livro de mais de 1.000 páginas, né? A Bíblia da PO, mais da metade do livro é de estatística, né? E lá durante a Segunda Guerra Mundial, se a gente pegar as 2 referências basilares aí de PO, o Methods of Operation Research e o Naval Operation Analysis, né? As 2, vamos dizer assim, as 2 obras iniciais da PO, né? As 2 primeiras obras da PO. O Methods of Operation Research, então, praticamente é um livro de estatística, né? Aí aparece ali um pouquinho de teoria dos jogos, matriz de payoff, um pouquinho de teoria dos jogos, mas 90% do Methods of Operation Research é estatística. É curva normal, teorema do limite central, parará, como é que usa aquilo no contexto da guerra, né? Então, a PO sempre bebeu muito da fonte da estatística, né? Aliás, foi uma das matérias que eu mais sofri no mestrado, foi a estatística, né? Então, é por isso que elas são muito próximas, né? Elas são... Então, é o que eu falo. Então, nós temos lá, né, debaixo desse escopo aí da PO, nós temos lá a teoria dos grafos, apoio multicritério à decisão, simulação a eventos discretos, teoria das filas, teoria dos jogos, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados, e, enfim, né, otimização combinatória.
E só coloquei algumas áreas aí, mas tem muito mais áreas debaixo desse guarda-chuva, né? Só coloquei aqui alguns exemplos. Então, só para a gente entender, né? Assim, quem já faz parte da comunidade e tal já está cansado de ouvir essa história. Mas, como sempre tem algum participante novo, eu gosto de contextualizar para a pessoa não ficar perdida, né? Então, é isso. Então, a contribuição hoje que o, que o professor Fernando vai trazer é justamente aqui, ó, dentro da PO, a gente está falando aqui justamente aqui na estatística, né? É justamente a palestra que ele fez o doutorado em estatística, e aí é dentro desse contexto que ele vai fazer, que ele vai nos brindar essa noite com uma aula, né? Bem, é isso que eu ia falar, aí computação, e aí acabou. Deixa eu parar de falar, senão eu não paro de falar, né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade. A casa é sua, toda vez que quiser apresentar alguma coisa, algum conteúdo, né? Participar, o senhor está convidado. E, assim, que essa seja a primeira, que essa seja uma parceria duradoura, né? Primeiro contato de muitos, né? A gente pode escrever artigos juntos, pode participar de banca, você pode participar das minhas bancas lá no IME, eu participo das suas, que isso seja uma parceria duradoura, tá? Se Deus quiser. Então, muito obrigado, e a hora que quiser, pode começar. Tá, joia. Então, eu quero te agradecer aí, né? Estou sempre à disposição. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, sou meio workaholic. Opa, olha, rapaz, não fala isso, rapaz. Com tal Daniel aqui, tal comandante Rademacher, você não sabe o que está falando perto dessa gente, rapaz. Hoje por exemplo, fiquei aqui o dia inteiro na universidade hoje. A minha esposa já deve estar bem brava comigo hoje. Ih, rapaz, que confusão, hein? Mas estou sempre à disposição aí para ajudar, né? Eu acho que, como você falou no início, é sempre importante compartilhar conhecimento, né? Então, tenho certeza que eu gosto muito de aprender coisa nova e espero poder ensinar algo que eu sei também para as pessoas que estão aí participando da live e para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu vou colocar minha apresentação aqui, então. Assim que vocês estiverem visualizando, vocês me avisem, por favor. Estou visualizando, tá legal. Tá, beleza. Eu vou pôr ela em modo de apresentação aqui. Acho que assim fica melhor. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, como o professor Marcos, né, já falou, né, eu sou formado em matemática pela própria Universidade Federal de Viçosa. Eu fiz um mestrado em estatística aplicada e biometria também pela Universidade Federal de Viçosa e fiz o meu doutorado em estatística pura na Federal de Minas Gerais, né? Trabalhei com o professor Wagner Barreto de Souza, que é um professor que ele pediu exoneração da UFMG e foi para a King Abdullah University of Science and Technology da Arábia Saudita e deve ficar lá por alguns anos, provavelmente, já que ele foi lá para um programa mais extenso, trabalhar com um projeto lá, né, por 2, 3, 4 anos, né, e talvez ficar até mais. Esse trabalho é um trabalho que eu publiquei no Journal Applied of Statistics, em junho desse ano. É um dos resultados da minha tese de doutorado, né? Eu também tenho um segundo artigo já submetido, também nessa linha de modelo de seleção amostral, e um pacote do R que já está pronto e eu tenho que me dedicar somente para poder colocar no formato do CRAN, do R, para poder mandar, né? E colocar à disposição da comunidade acadêmica também, um pacote do R que trata do modelo de seleção amostral, né? Então, nessa apresentação minha, eu vou falar o que é o modelo, falar do modelo HECMA-BS, do comportamento dos estimadores em amostras finitas, vou mostrar como ajustar o modelo HECMA-BS, que é o modelo que a gente está, né, propondo, sobre falta de especificação, mostrar um pouquinho de aplicação a um banco de dados real,
e as conclusões de alguns trabalhos futuros, né? Então, na verdade, o modelo de seleção amostral de Heckman foi introduzido por James Heckman em 1976. Vocês já devem ter... Foi o ganhador do Prêmio Nobel em Economia no ano 2000 por essa modelagem que ele introduziu na literatura em 1976. Heckman percebeu que num processo de estimação, né, na verdade, num processo de amostragem, nem sempre você observa a variável de interesse para todos os indivíduos. Às vezes, existe alguma variável oculta naquele processo de amostragem que afeta a observação ou não da variável de interesse. Então, aqui tem um exemplo de um banco de dados, que é do Medical Expenditure Panel Survey, né, que é um banco de dados de despesas médicas dos Estados Unidos, que tem 3.328 observações. Estou mostrando as observações aqui de número 50 até a observação de número 60. Só me fala o seguinte, vocês observam também o mouse meu passeando aqui pelo slide? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Ótimo, beleza. Então, essa coluna DAMB é uma coluna que a gente, né, denominada despesa, é a despesa ambulatorial. São as despesas médicas que os indivíduos desse banco de dados responderam, né, que eles gastaram no ano de 2001, que eles investiram na saúde deles no ano de 2001. Observe que algumas observações, né, alguns indivíduos, para alguns indivíduos, nós não observamos os valores que foram gastos. A gente tem aqui uma coluna que é de uma variável que a gente chama de variável indicadora aqui, que recebe 0 quando a despesa não é observada, 1 quando é observada, o log das despesas, a idade, aqui está dividido, está normalizado, dividido por 10, o sexo, se é feminino, recebe valor 1, se é masculino, recebe valor 0, os anos de escolaridade do indivíduo que participa do banco de dados, né, da pesquisa. Aqui tem uma variável que a gente chama de BL-RISP, que também é uma indicadora, recebe 1 se o indivíduo for negro ou hispânico, e é 0 caso contrário. Esse TOT-CR, que é o número de doenças crônicas de cada indivíduo. Esse INSA, que é o Status Insurance, se a pessoa tem ou não tem seguro. E aqui é a renda do indivíduo. Então, observe que a gente não observou a despesa para todos os indivíduos, né? E aí, o que era feito até 1976? O que era feito era considerar essa despesa aqui, que não é observada, como um 0, e se ajustava um modelo de regressão múltipla, ou fazia-se outra modelagem desse banco de dados para tentar explicar a variação da despesa ambulatorial. Ou também se eliminava as linhas do banco de dados em que os indivíduos que não responderam o valor da despesa, né, se eliminava essas linhas e tirava do banco de dados. Né? Nesse caso aqui, se eu não estou enganado, a gente tem 528 observações em que os dados não foram observados, né, os dados da despesa ambulatorial, apesar de a gente observar os valores das covariáveis para todos os indivíduos. Tá? Em 1976, o Heckman observou esse tipo de problema aí numa pesquisa que foi feita para poder estudar o salário das mulheres de uma determinada cidade lá nos Estados Unidos. E algumas mulheres, apesar de ter vários anos de escolaridade, né, serem, né, de uma idade ainda que poderia estar no mercado de trabalho, né, e terem outras características que estimulavam, talvez, a participação no mercado de trabalho, elas não tinham renda, né, ou não respondiam à renda que tinham. E aí, Heckman, né, sugeriu uma modelagem da variável de interesse, considerando uma variável oculta, possível variável oculta, que afetava ou não a observação desses salários. Então, é como se fosse esse banco de dados aqui, em que você tem uma coluna, que no caso seria o salário, você não observava para todas as
todos os indivíduos que faziam parte do banco de dados, né? Então, Heckman sugeriu, você cria uma equação, né, para a variável de interesse, que seria essa equação 1, y1 i estrela igual a um x e beta mais um erro, e o y2i, que seria a variável oculta, que afeta a observação ou não da variável de interesse, dado por uma outra matriz de covariável, vezes o parâmetro, né, um vetor de parâmetros gama, mais um erro 2. O y2, como eu já disse, ele não é observado, a gente só sabe, Heckman considerou o seguinte, ele é positivo ou é menor ou igual que zero, né? E aí definiu que o y1 é observado somente se o y2 é positivo. E definiu agora um outro sistema de equações, dado por essa variável indicadora u, que ela recebe 1 quando o y2 é positivo e 0 caso contrário. Na verdade, você entra lá no banco de dados e assume 1 para despesa observada e 0 caso contrário, né? Então, agora, aqui você tem uma variável que não é observada, esse y2, esse y1 é uma variável que é observada em parte, né? E define agora um outro sistema de equações que você tem duas variáveis observadas, a variável indicadora, u, e a variável y, que é dada por y1 estrela vezes u, né? Ou seja, aqui o y é uma variável que recebe o valor y1 estrela ou zero, né? E aí, Heckman considerou uma distribuição amostral para os erros, no caso, ele considerou a distribuição normal bivariada, de média zero e matriz de variância e covariância sigma 2, rho sigma e 1. Como o y2 não é observado, a variância do y2 não é identificável e, portanto, ele fixou e considerou igual a 1. Poderia ser considerado um outro valor positivo qualquer. O parâmetro ρ, né, dessa matriz de variância e covariância, na verdade, é o parâmetro de maior interesse na modelagem, né, quando você usa o modelo de Heckman, porque é ele que vai dizer se de fato existe uma correlação entre a variável de interesse e alguma variável oculta. Nesse caso você faça um teste de hipótese e observe que o ρ ele é significativamente diferente de zero, isso significa que, então, existe uma variável oculta afetando a variável de interesse, e, nesse caso, existem vários trabalhos mostrando que a modelagem, né, que você usar o modelo de Heckman para ajustar esses dados, produz, né, estimativas não viesadas e estimativas, né, mais interessantes para entender melhor a modelagem, né, para os parâmetros aqui desse modelo, do que quando você usa uma regressão múltipla ou uma outra modelagem. O modelo de Heckman, ele produz um ajuste melhor, né, da variável de interesse, explica melhor a variável de interesse do que outras modelagens poderiam ser consideradas, tá? Então, só que aí, a partir disso, né, a partir dessa consideração desse modelo 3 e dessa distribuição para os erros, Heckman obtém a função densidade, que é dada por uma parte contínua, um componente discreto, né, e obtém a função de verossimilhança. A partir da função de verossimilhança, ele busca obter os estimadores de máxima verossimilhança. No entanto, os estimadores de máxima verossimilhança para esse modelo de Heckman, eles não possuem forma fechada. E então, há aí a primeira crítica ao modelo de Heckman, porque o modelo de Heckman foi introduzido em 1976, quando não se tinha tantos computadores à disposição da comunidade acadêmica, e era muito difícil manualmente você ajustar, aí, por exemplo, o Newton-Raphson, um outro método iterativo para a estimação dos parâmetros. Então, a primeira crítica ao modelo de Heckman foi devida à estimação dos seus parâmetros, que era muito difícil na época. Então, Heckman, em 1979, propôs um segundo procedimento de estimativa dos parâmetros, que ele chamou de método de 2 passos. Ele observou que o valor esperado daquela variável y, dado no modelo 3, no sistema de equações 3, dado que o y1 é observado,
isso é igual ao valor esperado do y1 estrela, dado que o y2 é positivo. Porque se o y2 é negativo, o y1 é zero e o valor esperado de zero é zero. Né? Então, só sobra essa parte, o valor esperado de y1 estrela, dado que o y2 é positivo. Se você substitui no lugar do y1 estrela o x beta mais o erro 1, e no lugar do y2 o z gama mais o erro 2, e faz algumas transposições algébricas aí, e considera também que a distribuição dos erros é normal, você obtém essa igualdade aqui, ó, x e beta, mais, né, um metil aqui igual a um x e beta, mais ρ sigma, vezes esse quociente, que é o quociente que a gente chama de razão inversa de Mills. Né? Então, Heckman observou que o μ, né, esse μ que é dado por esse valor esperado de y, dado y1 observado, nada mais é do que x e beta, mais lambda e beta lambda, onde esse beta lambda é dado por ρ vezes sigma, e o lambda é esse quociente φ de z e gama sobre φzão de z e gama. Licença um pouquinho. Heckman, então, introduz, né, reescreve a equação de interesse da seguinte forma, né, como essa igualdade 10, e considera o erro de média zero independente de z e x. Aí, o que Heckman faz? Ele ajusta, né, o modelo Probit, a equação de seleção 2, estima o gama chapéu e o lambda chapéu aí, né, encontra estimativas para gama e para lambda. Esse lambda, ele volta no banco de dados e joga lá como se fosse uma nova covariável. E então, num segundo passo, usa mínimos quadrados ordinários nessa equação aqui, e estima os parâmetros beta e beta lambda. Aí, a partir daqui, você, né, já pode fazer um teste de hipótese para beta lambda. Se o beta lambda for diferente de zero, significa que o ρ é diferente de zero. Caso contrário, o ρ é igual a zero, e aí não tem a necessidade de se usar a modelagem de Heckman para poder entender a variação da variável de interesse dadas as covariáveis. Né? Mas se o ρ é diferente de zero, então o modelo que produz estimativas menos viesadas e mais consistentes é o modelo de Heckman. Bom, a questão foi resolvido o problema da dificuldade na estimação dos parâmetros. Apesar disso, ainda existia um segundo problema, que era a sensibilidade para o pressuposto de normalidade dos erros, porque Heckman considerou os erros com distribuição normal, né? E não necessariamente você pega um banco de dados e você faz a modelagem conforme ele fez, e os seus erros teriam distribuição normal, né? Então, houve uma corrida aí desde 1976 de outros pesquisadores tentando implementar outras distribuições para o erro, né, para a variável y1 e y2 aí do modelo de Heckman. Em 2012, só em 2012, vejam bem, 30 e tantos anos depois, né, surgiu o modelo Heckman-T, que foi publicado, inclusive, na JASA, que é uma das revistas mais importantes aí da área de estatística, confirmando aí mais uma vez o interesse, né, e a dificuldade que era implementar ou um novo modelo a partir do modelo de Heckman, considerando outras distribuições de probabilidade. Né? Esse artigo foi publicado pela Yulia Martinko e pelo professor Mark Genton, que inclusive é da Arábia Saudita também. Esse modelo Heckman-T, ele tinha a distribuição T, ela também é simétrica, né? Ela tinha uma dificuldade a mais, que você tinha um parâmetro lá de grau de liberdade, que é um parâmetro conhecido na literatura estatística por ser difícil de ser estimado, né? Ele, apesar disso, era um modelo um pouco mais robusto, né, do que quando você usa a distribuição normal. Surgiu depois, em 2014, um método de 2 passos mais robusto, e em 2016, um modelo da skew normal, que era um modelo que se ajustava melhor a dados assimétricos. Mesmo assim, o modelo da skew normal também tinha um problema, que era a estimação do parâmetro de assimetria, que também é um parâmetro difícil
de ser estimado. E, inclusive, o modelo Heckman-T e o modelo Skill normal, eles têm um parâmetro a mais, cada um deles, para poder ser estimado, né? Um parâmetro a mais quando comparado com o modelo de Heckman. Então, inclusive também, todos esses três modelos precisavam, quando os seus dados são muito assimétricos, mesmo o modelo Heckman-Skill, ele precisava de uma transformação da variável de interesse, né? Em geral, a gente usa a transformação logarítmica, para tornar os dados um pouco mais simétricos, para só depois ajustar o modelo de Heckman. Então, em 2018, 2019, eu, junto com o professor Wagner, nós implementamos, né, a distribuição Birnbaum-Saunders para poder, né, na distribuição dos erros do modelo de Heckman. A distribuição Birnbaum-Saunders ela é muito conhecida também, ela é uma distribuição robusta, tem uma relação muito próxima com a distribuição normal e né, já vem sendo utilizada em muitas áreas do conhecimento aí, em diversas aplicações, né? Então, a gente introduziu esse novo modelo, chamamos de Heckman-BS. O nosso modelo tem a vantagem de ter a mesma quantidade de parâmetros que o modelo Heckman, né, o modelo clássico de Heckman. Nós também temos uma vantagem quando comparado ao modelo de Heckman, que nós não precisamos de fazer uma transformação da variável de interesse quando os dados são assimétricos. O nosso modelo se ajusta bem a dados assimétricos, né? E então eu consegui mostrar que era possível ajustar essa distribuição Birnbaum-Saunders, né, para a distribuição dos erros, e implementamos esse modelo aí. Então, como uma das aplicações, nós utilizamos aquele banco de dados que eu mostrei para vocês inicialmente, para mostrar uma aplicação prática do nosso modelo, vou mostrar daqui a pouco, né? Esse banco de dados, por que ele é importante para a modelagem, para os modelos de seleção amostral? Ele foi utilizado pela primeira vez em 2009 por Cameron e Trivedi para poder... Cameron e Trivedi usou o modelo de Heckman ajustado a esse banco de dados. Por quê? Esse banco de dados, né, para alguns indivíduos, a gente não observava a variável de interesse, e Cameron e Trivedi sugeriu que a variável oculta disposição para gastar com recursos médicos, né, era uma variável oculta que afetava a observação ou não da variável de interesse. Eles ajustaram o modelo Heckman clássico ao banco de dados e a correlação foi não significativa. Eles desconfiaram desse resultado e acharam que o modelo de Heckman não estava não se ajustava bem a esses dados. Poderia ser, provavelmente, ou pela distribuição dos erros, que os erros não tinham distribuição normal, né? Ou poderia ser também por algum outro motivo, mas que, de fato, a variável de interesse era afetada por essa variável oculta. Em 2012, então, a Yulia Martinec e o Genton utilizaram o mesmo banco de dados e ajustaram o modelo Heckman-T, que era um modelo mais robusto, e observou que a correlação era, de fato, significativamente diferente de zero. E então que o banco de dados, né, a variável de interesse, era afetada por essa variável oculta. Posteriormente, um outro autor chamado Zelon Kim, que introduziu um método de 2 passos mais robusto, né, para o modelo de Heckman, também ajustou esse modelo, né, esse método mais robusto na estimação dos parâmetros e também observou que o Rho é significativo. Pois não? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Não. Tá. E também o modelo Skill, né, também foi ajustado a esse banco de dados. Bom, só para poder falar um pouco sobre o nosso modelo, a gente considerou para a gente, né, criar e mostrar que a distribuição Birnbaum-Saunders poderia ser utilizada, a gente considera aí uma amostra aleatória de vetores bivariados com distribuição Birnbaum-Saunders, né, de média μ1, μ2, e parâmetro de dispersão φ1, φ2, correlação Rho. A gente supôs que o Y1 é observado se e somente se
Nesse caso agora, o y2 é maior do que 1, porque eu não sei se, né, provavelmente alguns de vocês conhecem a distribuição Biernebaum-Saunders e sabem que ela é uma distribuição para dados positivos e assimétricos, né? Então, a gente trocou aí o limitante dessa variável oculta, né? A gente supõe que o y é observado se o y2 é maior do que 1. A distribuição Biernebaum-Saunders também, ela possui uma propriedade chamada de invariância por escala. Então, se o y2 fosse maior do que um A e o A positivo, você poderia passar esse A dividindo lá na modelagem dos dados, né, naquele sistema de equações, e observaria uma variável, a variável y2 dividido por A maior do que 1, né, também. O A poderia ser absorvido por essa variável oculta aí. Então, esse 1, ele é justificado por isso, né? Então, a variável yi aqui é a parte observada do y1 estrela, tal como no modelo de Heckman. O U também é uma variável indicadora. A gente considerou a seguinte estrutura de regressão, um G de μ1 igual a um x e beta. Na nossa modelagem, o G1 aqui é a função log, para garantir que o μ1 e o μ2 é positivo, né? Não observamos o y2, somente a gente só sabe se o y2 é menor ou igual que 1 ou maior do que 1. Então, para garantir a identificabilidade do modelo, a gente fixou o φ2, tal como é feito lá no modelo de Heckman também. O parâmetro ρ continua sendo o parâmetro que determina o viés de seleção ali, né, o parâmetro de maior interesse da nossa modelagem. Nós, né, obtemos a função densidade de probabilidade da distribuição do modelo Heckman-BS, que tem essa cara. Observamos aí, obtemos também a função de verossimilhança, que tem essa cara, e obtemos, né, eu tenho na minha tese lá e no anexo também do artigo que foi publicado, o vetor score e a matriz hessiana, também tudo calculado e, né, escrito lá no anexo do trabalho. Como não há, também como no modelo de Heckman, expressões de forma fechada para os estimadores de máxima e verossimilhança, a gente precisa usar algum método de maximização numérica da função log de verossimilhança. No caso do botar no slide anterior, Fernando, só para dar uma olhada? Posso. Pois não? Peraí. É bom que toma água, dá uma... Beleza. Tá bom. Então, a gente usou um método BFGS, né, com a função opt-in no R, para obter as estimativas dos parâmetros, né, do modelo nosso, né, na simulação de dados e na aplicação prática também do modelo. A simulação Monte Carlo, que a gente utilizou para poder testar o nosso modelo, a gente fez da seguinte forma. A gente considerou uma estrutura que a gente chama de... na verdade, a gente considerou dois cenários. O cenário 1 é uma estrutura que a gente fala que é uma estrutura com restrição de exclusão. Por que restrição de exclusão aqui? Na verdade, o modelo de Heckman, ele é um pouco afetado quando você considera, né, a estimação dos parâmetros é afetada quando você considera a mesma matriz de covariáveis para a variável de interesse, tanto quanto para a variável oculta. Então, em geral, é sugerido na literatura que você use o que a gente chama de restrição de exclusão, que significa considerar pelo menos uma variável a mais na modelagem do μ2 aqui da variável oculta, né, da matriz Z, matriz de covariáveis Z. Isso para evitar problemas de multicolinearidade na estimação dos parâmetros, tá? Porém, a gente considerou esse cenário 1 com restrição de exclusão e um cenário 2 sem restrição de exclusão para ver o impacto disso na estimação dos parâmetros. A gente considerou também uma censura aí aproximada de cerca de 30%, né? E geramos N vetores Y1 e Y2 com distribuição Biernebaum-Saunders, média μ1 e μ2, onde μ1 e μ2 é dado pela exponencial disso e exponencial disso, né? No caso, o cenário 1, e no caso, o cenário 2, a exponencial dessa equação aqui, né? Desse beta1 mais beta2x2 mais beta3x3, e do μ2, exponencial dessa segunda equação. Bom,
a gente utilizou, como eu já falei, a função log como função de ligação. A partir daí, a gente considerou o YI como sendo o Y1 estrela simulado aqui, vezes U, em que U é a indicadora do Y2 ser maior do que 1 ou menor ou igual que 1. Né? Se o Y2, na simulação de dados nosso, for maior do que 1, então o U recebe valor 1 e o YI recebe o Y1 estrela, que foi simulado aqui também. Se o Y2 for menor ou igual que 1, o U é 0 e o YI vai assumir valor 0. Então, a gente ajusta a esse banco de dados, né, com as covariáveis que foram simuladas também, o modelo Heckman-BS, que é um modelo que a gente está sugerindo, está propondo, o modelo Heckman clássico, o modelo Skill normal e o modelo Heckman-T, aos dados simulados, para cada cenário considerado, né, a fim de examinar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança. Aí, né, a gente calcula a raiz quadrada do erro quadrático médio e apresenta também a média empírica das estimativas dos parâmetros. Tá? Aqui está o primeiro resultado, o cenário 1, com restrição de exclusão. Vocês observem que aqui a gente tem 4 parâmetros para a equação de seleção, 3 parâmetros para a equação de interesse, o parâmetro de dispersão e o parâmetro de correlação. Né? O parâmetro que foi considerado aqui na simulação dos dados foi o valor 1.6 para φ1. Aqui estão os valores verdadeiros dos parâmetros, né? Que foi considerado na simulação dos dados. E aqui está a média que foi obtida a partir da simulação Monte Carlo. Observe que o viés obtido aqui com o nosso modelo, o modelo Heckman-BS, ele, em geral, ele é pequeno, né? E as estimativas, em geral, estão muito próximas dos valores verdadeiros. Né? A raiz quadrada do erro quadrático médio vai diminuindo conforme o tamanho amostral vai aumentando, mostrando a consistência das estimativas dos parâmetros obtidos. Né? Já o mesmo não acontece, em geral, para o Heckman clássico, o Skill normal e para o Heckman-T. Né? A gente observa aqui uma estimativa, a média da estimativa bem diferente para o Heckman clássico, bem diferente para o Skill normal e bem diferente também para o Heckman-T. Bom, mas de qualquer forma, o parâmetro de maior interesse nosso é o parâmetro de correlação. Né? Então, aqui a gente também observa que o nosso modelo, né, produz estimativas consistentes. O modelo Heckman clássico, né, também produz estimativas próximas do valor verdadeiro. O modelo Skill normal com um pouquinho de viés aí, né? Mas também possui uma certa consistência aqui, e o modelo Heckman-T. Isso para correlação forte, né? E negativa. De qualquer forma, também, né, na literatura, quem estuda o modelo de Heckman e quem trabalha com modelos de seleção amostral, sabe que um outro parâmetro que é muito importante na modelagem de Heckman é o parâmetro beta 1, né, ou beta 0, termo independente aí, da equação de interesse primário. No nosso caso aqui, a gente tem um pequeno viés, né, e uma consistência também na estimação dos parâmetros. Tal consistência, em alguns casos, para alguns parâmetros de correlação, não são observadas para os demais modelos. Nesse caso aqui, todos foram consistentes para esse parâmetro beta 1. Para o parâmetro ρ igual a 0, também a gente observou uma convergência boa do nosso modelo, uma convergência não tão boa dos demais modelos para os demais parâmetros. Tá? É lógico que você pode até me perguntar, mas, Fernando, você considerou os dados com distribuição Birnbaum-Saunders. Não já era esperado que o seu modelo tivesse um ajuste melhor? Claro, né? Era esperado sim que a gente tivesse um ajuste melhor. Mas os únicos modelos de seleção amostral existentes na literatura são os modelos Heckman clássico, Skill normal e Heckman-T, né? Modelos paramétricos nesse caso. Né? Então, se a gente tivesse dados assimétricos e positivos, para ajustar um modelo de seleção amostral, nós teríamos que ajustar um desses 3. Então, o nosso modelo é mais uma opção e é comparável, né, para ser utilizada como modelo
para ajustar dados com problemas de viés de seleção. E tem uma outra vantagem que, para poder ajustar o Heckman clássico, o skill normal e o Heckman T, nós tivemos que fazer a transformação da variável de interesse, coisa que não ocorre com o modelo Heckman BS. Né? E aí, além de... Aqui a gente tem resultados semelhantes para parâmetro de correlação igual a 0,5 e para parâmetro de correlação 0,7. E aí, para a gente poder também tentar mostrar de outra forma a importância do nosso modelo, nós consideramos o modelo o ajuste do modelo Heckman BS sobre falta de especificação. A gente considerou Y1 e Y2 com distribuição gama, né? E ajustamos, fizemos também uma simulação com essa característica aqui e ajustamos também os 4 modelos. Nesse caso, o nosso modelo teve um impacto aqui, um viés alto, para a estimação desse termo γ1, né, para esse parâmetro γ1, que deu aqui um viés maior. Né? Mas para os demais, vocês podem observar que o viés foi pequeno, e para o parâmetro de correlação, nós tivemos aqui uma média mais próxima e uma consistência maior do que quando comparada com o Heckman clássico, o skill normal e o Heckman T, mostrando aí também uma vantagem do nosso modelo no ajuste, no caso dos dados com distribuição gama. Né? Mais uma vez, uma distribuição cujos dados são assimétricos e positivos aí. E o modelo Heckman clássico, o skill normal, mesmo o skill normal, que é um modelo para dados assimétricos, ele teve um impacto aí negativo no ajuste desses dados. Bom, indo para a aplicação prática, nós consideramos esse banco de dados que eu mostrei anteriormente. Eu considerei aqui o log de μ1 igual a um beta1 mais beta2. Aqui é o x2. Deixa eu voltar. Vou ter que voltar aqui, lá no começo. Se não me engano, é sexo. Aqui tem, eu acho. Aqui, idade, né, o x2, sexo, anos de escolaridade, o BL-RISP, o TOT-CR, o INS e a renda. Então, aqui a gente tem idade, sexo, anos de escolaridade, né, o BL-RISP, o INS, aliás, o BL-RISP, o TOT-CR, aqui o X6, e o INS, que é o Status Insurance, né, se o cara tem ou não tem seguro. E aqui a gente tem a variável renda acrescentada aqui no banco de dados, no ajuste do modelo nosso, para poder acrescentar aí a restrição de exclusão, né, para a gente não ter problemas de viés de seleção. O Heckman clássico, né, quando a gente ajusta o modelo Heckman clássico, a gente obtém, assim, a gente vai direto na modelagem de Heckman olhar o parâmetro de correlação. Nesse caso aqui, que o valor dele é menos 0,131, mas o p-valor é 0,375, ou seja, o ρ ele é não significativo, ele é igual a zero. Né? Então, o Heckman, né, o modelo de Heckman afirma para a gente que não existe uma variável oculta afetando a observação da variável de interesse, quando, na verdade, há sim, né, uma dúvida em relação a esse resultado. Cameron e Trivedi colocou essa, né, pulga atrás da orelha aí dos pesquisadores, e com o ajuste do modelo Heckman T e dos outros modelos que foram introduzidos na literatura, mostrou-se que o ρ é diferente de zero, ele é significativo. Né? E aí o nosso Heckman BS também apresenta isso. Eu queria que vocês... né, você tem aqui o valor 0,273 e o p-valor, né, extremamente aqui significativo, sendo 0,0000 e algum número aí para frente. Né? Aqui, eu queria que vocês observassem também que os valores, né, dos parâmetros obtidos com ajuste do Heckman clássico são muito próximos dos parâmetros, né, das estimativas dos parâmetros obtidas através do ajuste do Heckman BS. Né? Então, aqui você tem, por exemplo, 0,08, aqui 0,09, 0,6, aqui 0,7 e assim por diante. A gente mudou um pouquinho aqui o intercepto, né, que aqui é negativo, 0,6, e aqui é 0,1, mas também não foi uma diferença muito significativa. Né? Os demais, vocês veem que eles são muito parecidos, às vezes até iguais. Né? O Heckman, aqui é a equação de interesse, também valores próximos. Então, os parâmetros obtidos através do Heckman BS, a estimativa dos parâmetros, elas em geral não são tão diferentes, né? E a gente observou isso também quando se faz
a simulação de dados, né, utilizando o HECMA-BS e os demais modelos. Essas estimativas não são tão diferentes do modelo de HECMA clássico, né? Agora, a interpretação, né, com o modelo HECMA-BS, ela é facilitada porque você não tem uma transformação da variável de interesse para se ajustar ao HECMA-BS. Você ajusta a variável, o HECMA-BS é ajustado à variável original, né? E observe que os dados do MEPS 2001, eles são altamente assimétricos. Aqui a gente tem as despesas ambulatoriais e aqui a gente tem o log das despesas ambulatoriais, né? Bom, então, caminhando aqui para o final, a gente introduz um novo modelo aí, um modelo de seleção amostral baseado na distribuição Brinebal-Saunders. Como eu já falei, o nosso modelo possui a maior flexibilidade para modelagem de dados assimétricos positivos, quando comparado aos demais modelos da literatura. Mantém a mesma quantidade de parâmetros que o modelo HECMA clássico, né, que é uma vantagem quando comparado aos demais modelos, e não necessita da transformação da variável de interesse, né? Como trabalho futuro aí, eu pretendo tentar introduzir a análise de diagnóstico do nosso modelo, análise de resíduos e influência do modelo HECMA-BS. Essa escrita do pacote do software, eu tenho só que finalizar aí a implementação para mandar para o CRAN. O pacote a gente já finalizou. Na verdade, ele já está pronto tem um tempo, eu estava aguardando aí, ver se a gente conseguia publicar o segundo artigo também da tese, porque esse pacote também tem uma função para esse segundo artigo, mas como está demorando muito, eu tirei a parte do segundo artigo do script, né, do código que a gente criou, e vou mandar só o primeiro código desse primeiro artigo, e depois eu implemento, né, o segundo código, eu acrescento no CRAN para o segundo artigo, né? E também eu tenho esse interesse de estudar novas possibilidades de extensão do modelo de HECMA com novas distribuições também, né? E aí, aqui está a minha referência bibliográfica, né, o nosso artigo, né, foi publicado agora em junho, no Journal of Applied Statistics, o artigo do Kemmerer e do Trivedi, os artigos do HECMA, né, de 76 e 79, o trabalho da Yulia Marchenko e do Genton, o trabalho do Ogun Dimun, que é da Skill Normal, e esse trabalho aqui que eu coloquei porque eu utilizei na parte de simulação de dados, né, e na estimação dos parâmetros, tá? Do Flannery. Bom, é isso. Estou à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, caso vocês tenham. Muito obrigado. Bem, pode compartilhar, por favor, Fernando, só para... Sim, claro. Eu tô impressionado. Espera aí, deixa eu botar aqui. Eu estou impressionado com a sua capacidade de síntese, né? Não sei aí o que o comandante Rademacher achou. Como é que você conseguiu apresentar um assunto tão relevante, tão denso, de uma maneira tão simples e objetiva, né? Porque, obrigado. Olha lá, o comandante Rademacher está colocando lá, é impressionante. Bem, se eu fosse explicar... Bem, primeiro que eu não seria capaz de explicar como você explicou, né? Então já começa por aí. E outra que se eu fosse tentar, eu levaria horas, né? Falando, tentando, né? E você não levou. Quer dizer, é impressionante quando a gente vê que a pessoa realmente conhece o assunto a fundo, né? Você foi levando com muita naturalidade, muita fluidez, né? Conduzindo o nosso raciocínio mesmo pelo assunto. E aí, comandante Rademacher, cadê você? O que o senhor achou? Cadê o... Vamos lá. Então, meus amigos, primeiro mostrar que a minha perplexidade, né, com a complexidade do assunto, né, eu confesso para você que eu me perdi um pouco no meio do caminho, porque eu não tenho, acho que essa cognição toda que você tem, esse poder de abstração enorme que tem que ter. Então, assim, como não é uma área que eu trabalhe diretamente, diariamente, eu senti um pouco de dificuldade de acompanhar.
né? Sendo bem, Certo. bem honesto, né? Que eu acho que o nosso objetivo aqui é Claro, nos não, ajudar. a gente está aqui, Então, é todo mundo para assim, se ajudar, para aprender junto, pô. exato. Eu achei impressionante. Eu consegui acompanhar Obrigado. uma boa parte, mas teve uma hora lá que as simbologias, talvez ali eu precisasse de um tempo maior de trato com as questões para poder absorver melhor, né? Porque, claro, foi muito ligeiro, e a proposta é essa mesmo, de ser ligeiro. Uhum. E assim, eu fico pensando como é que eu vou aplicar isso, por exemplo, aonde eu posso aplicá-lo na área que eu trabalho hoje, que é a área de logística, né? Como é que a gente poderia aplicar a sua técnica, a sua tese, né? E contribuir para valorá-la para a sociedade, entendeu? Então, Só para o professor Fernando entender, o comandante Ademar, que está trabalhando em Brasília, no Ministério da Defesa, e ele é o coordenador do projeto Apolo. O projeto Certo. Apolo trata de toda a mobilização de logística de defesa das 3 Forças Armadas. Então, é um projeto assim, mega complexo, né? Integrar esses dados. E aí, o Apolo ele integra a base de dados, ele acessa a base de dados do DataSUS, do DENIT, dos Correios, ele visita várias bases. Agora eu preciso levar um comboio do Exército do Rio de Janeiro até, sei lá, até Cáceres, né? Lá em Mato Grosso. E aí, qual é o melhor caminho? Quantas pessoas eu vou precisar? É uma ferramenta de apoio logístico mesmo, né? Então, me permita complementar, Marcos. Então, nós temos 7 funções logísticas, certo? Não é só transporte. Muita gente acha que a função logística se limita ao se transporte. limita ao transporte. Não, tem suprimento, tem recursos humanos, tem salvamento, engenharia, tem várias áreas que você aplica isso. Então, há muitos anos, eu e o Marcos, né, quando eu trabalhava no CASNAV, estamos tentando implementar, né, ou implantar um banco de dados de saúde. Então, aí que entra, talvez, o seu trabalho como um fator relevante para a gente saber quais são as doenças endêmicas que os militares possuem, quer por suas quer doenças funcionais, por exemplo, do paraquedista, que fica com o joelho deficiente, quer do submarinista, que morre mais cedo por respirar ar das baterias, quer pelo piloto de caça, que tem problema de coluna. Então, assim, quais são as doenças endêmicas? E uma coisa que nós sentimos dificuldade na hora de pegar esses dados foi a falta da estruturação deles. A governança desses dados ela é muito frágil, não só no campo militar, né, mas em toda a sociedade brasileira. E nos estudos nós descobrimos que, além da CID, e talvez isso contribua muito para o seu trabalho, existe a CIF. Conhece a CIF? A CIF, não. Pois é sensacional isso, olha, como é que pode contribuir? A CIF é o Código Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Doenças. Então, ela, quando associada à CID, ela me dá um diagnóstico completo da situação. Então, ela vai me dizer o seguinte, ele tem um problema ocular de miopia de longa duração, por exemplo. Então, miopia é uma doença de longa duração, ela não vai ficar curada nunca. Então, ou de curta duração, e eu tenho toda uma posologia. Vale a pena estudar isso, né? E talvez a gente estudar juntos e tentar encontrar elementos para que nós possamos incorporar. Olha, ninguém pega a CIF, né? Estou falando da CIF aqui para você que não é médico, mas até os médicos não conhecem a CIF. Então, é uma padronização internacional que quando eu prescrevo uma medicação ou prescrevo uma licença para o indivíduo não trabalhar, ela está de uma forma padronizada internacional. Então, eu consigo, com esses dados padronizados, fazer correlações entre países, de atividades comuns, né? Então, o cara é soldador na Holanda, eu soldador no Brasil. É a mesma atividade, né? E aí eu posso começar
eu não preciso ter uma amostra muito grande no Brasil, porque na Holanda eu tenho essa amostra. Eu posso fazer uma comparação. E é comparável. Exatamente. Eu posso fazer uma comparação e verificar assim, não, mas pelo nível cultural do brasileiro, né, ou pelo nível, pela alimentação do Brasil, tem alguma coisa, ou então os dados não estão batendo, tem alguma falha na pesquisa ou alguma situação que a gente pode estudar e verificar o que está nos prejudicando, se tem um desvio padrão, se tem um erro residual, ou se é insignificante essa teoria de que há uma degradação maior do brasileiro em relação ao holandês ou vice-versa. Entendeu? Então, assim, são elementos super importantes e que nem o Albert Einstein tem. Estamos falando do maior hospital, do mais famoso, né? Não digo maior, mas o mais famoso hospital do Brasil não tem a CIF. Que isso. E nós também temos um problema que os médicos eles se sentem muito inseguros em passar informações para os pacientes. Então, Sim. No Brasil, nós temos a CID, né? Mas Sim, você vai lá no banco de dados lá do DataSUS, por exemplo, você vai ver a planilha, né, do banco de dados, o banco de dados que tem lá, com vários dados faltantes, né? Exato. Então, é um problema cultural, que nós viramos uma sociedade do processo judicial. Então, todo mundo tem muito medo de tudo. Então, quando você fala que você precisa do dado daquele paciente, porque o importante também, me perdoe, eu falo demais, mas o importante também é que a gente tenha a linha do tempo. Quem é esse indivíduo que tem tido aqueles problemas? Porque tem várias associações àquele indivíduo. A profissão que ele exerce, o local onde ele mora, a exposição ao sol, entendeu? A idade que ele tem, as doenças pregressas, que talvez culminaram numa doença diferente. Então, eu acho que o seu trabalho ele tem uma relevância muito grande se a gente conseguir esses dados, para que a gente possa estudar o que é realmente correlato, o que não é correlato. O que a gente pode ver, constatar que é um erro de aproximação ou um erro de interpretação nosso ou não. Eu não sei se eu estou sendo não, você tá correto na minha avaliação, mas é isso que eu entendi do seu trabalho. Na verdade, o modelo de Heckman, né, eu primeiro queria agradecer as palavras aí que vocês utilizaram no início, né, agradeço mesmo. E o modelo de Heckman não é um modelo fácil de ser implementado, né? Você haja vista aí que eu falei para vocês na apresentação, demorou 36 anos para um outro modelo surgir na literatura. E observe que o James Heckman ganhou o prêmio Nobel devido a esse modelo. Então, é um modelo importante na literatura, principalmente em literatura econométrica. Então, surgiu muitos modelos não paramétricos que tinham alguma relação com o modelo de Heckman, mas modelo paramétrico, né, e assim, com a vantagem de ter a mesma abordagem do modelo de Heckman, tem 3, né? O Heckman T, o skill normal e esse que agora eu introduzi. E o segundo modelo que eu estou aguardando aí a resposta de uma revista também é um modelo Heckman generalizado. Eu generalizei o modelo de Heckman. O modelo de Heckman tornou-se um caso particular desse segundo artigo nosso. Porém, é fato que o modelo de Heckman é muito mais importante do que o nosso, porque foi o primeiro implementado, foi implementado no momento que não tinha à disposição da comunidade tantos computadores e tal, então ele não pôde ficar fazendo simulação de dados, etc. Então, foi um modelo extremamente importante. Mas ajustar o modelo de Heckman, né, encontrar esse banco de dados, nem sempre é simples, né? Mas, de fato, Ernesto é professor também? Ernesto? Professor? Isso, o professor Ernesto sugeriu algo aí que é interessante realmente, você tentar descobrir se existe alguma variável oculta aí que afeta ou não, né? E caso exista, aí sim você pode explicar melhor alguma variação, a variação de alguma variável que você tem interesse em estudar, né? Nessa questão de comparação de um banco de dados que tem os brasileiros e os indivíduos da Holanda que fazem atividades semelhantes, é lógico que lá na Holanda
tem algumas variáveis que afetam a atividade do indivíduo lá, que é diferente da variável aqui do Brasil. Então, é importante que você saiba ajustar os dois e saibam que existam essas variáveis distintas. No entanto, você espera uma resposta semelhante, né? Então, de fato, eu acho que há campo para se estudar aí onde que esse modelo poderia ser aplicado. Nesse caso dos dados, por exemplo, ligado à área de saúde, tem muitas pessoas que não respondem algo relacionado à sua saúde, né? Não responde uma doença, né? Se você quer saber, por exemplo, sei lá, alguma variável de interesse relacionada a alguma doença dessa pessoa, essa pessoa às vezes responde várias características dela, mas não responde nada relacionado a essa doença, né? E aí, por que não responde? Você pode procurar entender isso. Não, é muito ruim você pegar um banco de dados, sei lá, com 30 mil linhas e jogar 10 mil linhas fora. Você está perdendo muita informação, né? Então, não é o ideal fazer isso. O ideal é que você encontre um modelo que possa explicar esses 30 mil indivíduos, né? O modelo de Heckman tem essa vantagem. E aí você vê como é valiosa a sua pesquisa. Ela é extremamente valiosa porque ela começa a fazer correlações não naturais, né? Não óbvias, né? Não, o cara pegou sol e ficou com câncer de pele. É óbvio, mas será que isso é relevante? É só isso que é relevante? Né? Então, por exemplo, a alimentação do indivíduo pode estar também vinculada a câncer de pele, que nunca fizemos nenhum tipo de avaliação nesse sentido. Então, eu até vou aqui colocar um desafio, porque é o seguinte, né? Hoje em dia, quando eu vou fazer um simpósio ano que vem, quer seja por forma oficial ou não oficial. Porque a gente usa o nosso laboratório, que é um laboratório de estudos de governança e otimização, e vamos tocar esse negócio adiante, porque há uma carência muito grande de simpósios que tratam desses assuntos dessa forma como nós estamos abordando aqui. Então, vamos buscar alguns patrocinadores, né? Não que nos dê dinheiro, mas que nos ceda um espaço físico para apresentação dos artigos. Podemos começar modestamente, mas depois nós podemos até ampliar. Então, nós tínhamos o SPOLB no Rio de Janeiro, que foi a sua última edição no ano passado, né? Dificilmente ele vai ser ressuscitado, apesar de um esforço hercúleo que eu tive para fazer ele funcionar, e porque eu entendo que a sociedade acadêmica precisa ter um contato mais estreito com a administração pública e com a sociedade em geral. E nós estávamos nesse caminho, indo muito bem, mas, infelizmente, as prioridades das instituições mudam e a gente fica a reboque das decisões estratégicas deles, né, e deixando esse elo de ligação muito frágil. Então, eu até gostaria muito de manter o contato aqui entre nós três, né, eu, Marcos e você, para que a gente possa buscar uma aplicação dentro dos espectros de estudos nossos, para que até a gente possa escrever artigos e exportar isso para o mundo, como uma tecnologia criada por um brasileiro, né? Um brasileiro generalizando o método e trazendo funcionalidade, né? Que essa é a grande questão da engenharia, né? Trazer funcionalidade. Se a gente pegar o caso lá, os dados disponíveis lá no Apollo, né? E como eu estou falando em defesa e mobilização nacional, eu acho que dá para sair muita pesquisa interessante daí, muito, né? Não só a contribuição em si para a sociedade brasileira, como papers de alto impacto, né? Lá fora, eu não sei como é que é na estatística, o Fernando, mas pelo menos especificamente para a gente da PO, lá fora, estudos relacionados à defesa são muito bem vistos, né? São papers que, normalmente, assim, o pessoal gosta de aprovar, gosta de... Todo ano eu mando um paper lá para a European Conference on Operation Research,
E é batata, eu mando e sempre que eu mando é aprovado. Eu mando sem problema de Legal. aplicando as ferramentas de PO em problemas de defesa, né? Uhum. E a aceitação é muito boa, né? Normalmente é muito boa. Então, acho que se a gente pegar um estudo de caso lá do Apollo, utilizar esse seu modelo e mandar para o European Journal of Forensic Research, ou Applied Soft Computing, né, ou Expert System, ou qualquer outro jornal, né, qualquer outro journal, eu acho que tem grande chance da gente... Primeiro é o que eu falei, eu não posso... a gente, como é que fala? A gente critica tanto, né? Ah, não, um artigo é um fim em si mesmo e tal, mas não é isso. Primeiro, a gente vai trazer uma contribuição para a sociedade brasileira ao aplicar esse seu modelo no contexto do Apollo, né? Uhum. E aí, naturalmente, que a gente pode documentar isso e aí, num passo seguinte, virar um artigo de alto impacto aí para a comunidade científica internacional. O professor de Euclides, eu acho que queria fazer uma pergunta. Ele levantou a mão. Professor, por favor. Quero sim. Deixa eu aproveitar aí que está cheio de dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas aqui. Professor, primeira pergunta é se eu não perdi muita coisa, eu não me perdi muita coisa. Um exemplo que você deu tinha uma variável com observações faltantes, certo? Então, o modelo tratava esta uma variável. E para o caso em que a gente tenha mais de uma variável com observações faltantes, como é que é? A mesma coisa ou eu perdi alguma, ou não entendi alguma coisa aí no caminho? Na verdade, a variável que tem observação faltante é a variável de interesse, que é a que a gente quer estudar, né? Tá. Que a gente quer entender a sua variação aí de acordo com algumas covariáveis, né? Correto. Então, o modelo de Heckman, na verdade, assim, de uma maneira mais simples, ele é uma generalização de um modelo de regressão, Tá. entendeu? Agora, professor Euclides, ele também tem um modelo, ele é chamado de modelo Tobit 2. Não sei se o senhor já ouviu falar do modelo Tobit. Né? Tem o modelo Tobit 1, tem o Tobit 2 e tem o Tobit 3, que é para o caso de você ter mais de duas variáveis aí de interesse e tal. Né? Esse modelo Tobit 3, apesar de existir, não é tão... não é muito utilizado na literatura. Tá, então seria... Aí está mais aplicado ao caso em que eu tenho as variáveis de interesse ou dependentes no modelo de regressão, Isso. que é essa que é o caso. No caso das variáveis independentes, terem dados faltantes, a gente não considera nesse modelo aí, né? Não. E aí já metendo a minha colher também nessa história, já que o comandante Marcos e o comandante Rademacher estão puxando aí um pouquinho para a área deles, eu estou interessado em ver como a gente pode aplicar isso daí em modelos de empresa, negócio, marketing, por exemplo, né? Nas áreas de marketing, inclusive eu estou ajudando o pessoal a resolver um probleminha aí, tem muito essa dificuldade, né? A gente tem modelos com realmente dados faltantes. Isso certo. É muito frequente no mundo dos negócios. Com certeza. E o pessoal da área, nas empresas em geral, e sobretudo na área de marketing e vendas, tem muita dificuldade para lidar com modelos matemáticos. E acaba não usando ferramentas que poderiam ajudá-las a tomar decisão. Com certeza. Então, eu gostaria de ter acesso, pelo menos, a um pouco mais de material seu para poder ir estudando e ver se a gente pode adaptar isso para... Ou como aplicar isso em modelos aplicados a negócio diretamente, né, nas empresas, na área de marketing e vendas, sobretudo. Deixa eu te mandar o link agora. Tá ótimo. O professor Ernesto até perguntou se nós temos acesso à sua tese. Se tem algum repositório da universidade? Sim. Aqui está o artigo. E aqui está a tese. Os dois links. Tá aqui, ó. Mandou aqui no... Pessoal, tá no chat aqui. Eu vou até baixar.
O professor mandou aqui no chat o artigo e a tese. Ótimo. Deixa eu salvar. Na tese, inclusive, eu já falo do modelo de REC, mas generalizado também, que é o que a gente está, submeteu já uma revista e está aguardando a resposta. Deixa eu aproveitar, Obrigado. deixa eu salvar aqui, peraí. Disposição. E, de fato, o professor Deoclides, na área de marketing, o modelo de Heckman ele é muito utilizado. Você vai encontrar outros exemplos aí na literatura da modelagem de dados, né, ligado à área de marketing, aí, usando o modelo de Heckman. Legal, é bom saber porque eu vejo isso, meu contato é mais aqui no Brasil, obviamente, mas quer dizer, aqui a gente usa muito pouco, né? Bom, como em tudo, né? Lá fora usa-se muito mais. A gente precisa usar mais isso para resolver problemas de negócio. Não só nas empresas grandes, né, mas as empresas médias e pequenas precisam começar a lançar mão de ferramentas que poderiam ajudá-las a ser mais eficientes. Né? Uhum. É verdade. Beleza. E bom. essa é justamente a nossa proposta aqui, né? Popularizar, né? Divulgar esses métodos, divulgar essas ferramentas, justamente para que, é o que eu sempre falo, né? A pesquisa operacional é para todo mundo. Infelizmente ainda não é, mas era para ser, né? Então é para isso que a gente trabalha, né? Para levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, né? Com certeza. E a gente vê que dá resultado, a gente vê que realmente esses métodos funcionam, né? O Mário Sérgio Cortella fala que você tem 3 princípios que eu acho que o acadêmico tem que seguir, né? Que é o ensinar o que se sabe, que é a questão da generosidade mental, praticar o que se ensina, que é a questão da coerência ética, né? E perguntar o que se ignora, né? Que é a questão que ele coloca como uma humildade intelectual. Então, eu acho que a gente deve sempre seguir esses 3 princípios aí do Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é uma frase interessante, aí, uma citação importante. Então, assim, não é razoável, né, que um pesquisador do nível do professor Fernando tenha desenvolvido um estudo desse, né, uma tese dessas, que pode trazer um ganho enorme para... só aqui em 5 minutos falando, o professor Ernesto falou do problema lá do Ministério da Defesa, o professor Deoclides veio com outro problema completamente diferente, já na área de marketing, né? Então, assim, não é razoável que um estudo tão bacana, né, tão bonito, tão aplicado, fique restrito às cercanias da academia, né? Isso não tem o menor cabimento, isso tem que sair dos muros da universidade, né? Então, acho que esse é o nosso compromisso com a sociedade, e é por isso que a gente está aqui agora, né? A gente está justamente tentando levar essa contribuição para que todo mundo possa se beneficiar, tá? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Quer tirar mais alguma dúvida? Eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui, o link. Eu já coloquei aqui, alguns disseram que não estão conseguindo se cadastrar para eu poder emitir o certificado. Deixa eu botar aqui, peraí. Eu estou mandando aqui de novo, aí vocês tentem aí, por favor. Na verdade, a inscrição é antes, né? Não tem inscrição na hora, mas aí eu abri uma exceção, coloquei aí para quem quiser se inscrever, que aí pode receber o certificado. O pessoal que faz graduação, às vezes vale horas complementares, né? Então, é uma oportunidade aí dos meninos entregarem aí o certificado lá na universidade e contar horas complementares, tá? Bem, então, pessoal, mais uma vez eu agradeço ao professor Fernando, né, que trouxe aí a sua pesquisa de doutorado, né, mostrou aí o estudo que já foi publicado em journals aí de alto impacto, alta relevância, né? Então, mais uma vez, obrigado, professor. Eu agradeço. E tenho certeza, né? Tenho certeza que tem muito espaço
aí para a gente pesquisar, para a gente trabalhar junto, né? A Casa da Pesquisa Operacional, o nome é esse, casa, né? Porque a ideia é justamente que seja uma casa mesmo, né? Que acolha todo mundo. Então, eu tenho certeza que tem muito espaço aí para a gente pesquisar com o professor Euclides, com o comandante Rademacher, com o professor Daniel, professor Baldini. Então, tem... Hoje só tem gente da pesada aqui reunida, né? Então isso é muito bacana. Eu tenho certeza que a gente vai, né, que esse papo vai continuar e a gente vai ter oportunidade aí de estabelecer uma parceria bem bacana aí. Dinheiro a gente não ganha, né? Se a gente quisesse dinheiro, não seria professor, né? Se você quer ganhar dinheiro, professor não é o caminho. Então, dinheiro a gente não vai ganhar, mas que dá para a gente, né? Peraí, como é que é? Alguém está fazendo uma pergunta aqui. Quais dados podemos enviar para o e-mail do senhor, caso continue indisponível? Peraí. Muito elegante. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Se vocês não conseguiram se cadastrar, eu vou colocar aqui o e-mail e aí vocês me mandem o nome completo e o e-mail de vocês, que aí eu vou cadastrar de um em um, tá? Deixa eu colocar aqui. Ô, professor Marcos. Oi. Você me permite aqui, eu cliquei no link do Simpla. Não abriu, não? Não abriu. Da próxima vez, você te falar para colocar uma foto mais bonita, aí, uma imagem, uma paisagem. Estou espantando o pessoal, né? Deve ser por isso que o pessoal não está conseguindo. Espera aí. uf@yahoo.com.br. Bem, se alguém não conseguiu, eu estou colocando meu e-mail aqui. Se alguém não conseguiu, me manda um e-mail, marcosdossantos, doutorado, uf@yahoo.com.br. Então, é só mandar para o meu e-mail que eu providencio. Tem que mandar o nome completo de vocês e o e-mail, que aí eu providencio o certificado de vocês. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos, tá? E na semana que vem... não, ainda vou programar na semana que vem. Eu vou avisar nas redes sociais, né? Então, fiquem atentos. Temos lá o nosso site, da Casa da Pesquisa Operacional, temos o nosso canal do YouTube, o Facebook. Então, pessoal, fica atento que semana que vem nós teremos outra que eu ainda vou confirmar para o dia 18. E depois vai ser do professor Euclides, que vai falar sobre pesquisa operacional e marketing, no dia 24, né, professor? Correto, professor. Dia 24, isso aí, às 20 horas, uma terça-feira. Tá bom? Então, boa noite aí. Muito obrigado mais uma vez, professor. Até mais. Boa noite a todos. Também muito obrigado, Marcos. Obrigado, professor Euclides aí, professor Ernesto, pelas dúvidas, né, pelas sugestões. E estou à disposição, sempre que puder aí participar, né? Eu agradeço o convite e fico à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço a todos aí também. Mais. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, hein, professor. Sensacional. Falou, obrigado. Com Deus. Tchau, tchau.